Olá! A vida moderna, ela é uma correria, né? E no meio disso tudo, fica aquela preocupação. Como a gente faz para garantir que nossos pais, nossos avós, não se sintam sozinhos? Bom, hoje a gente vai conhecer uma ideia bem diferente e, olha, cheia de afeto para resolver justamente isso: o serviço de familiar de aluguel. Então, como a gente vai entender essa história? É simples. Primeiro vamos falar do desafio, da solidão. Depois, a gente apresenta a solução, o familiar de aluguel. E aí, vamos deixar bem claro o que esse serviço é e o que ele não é, comparando com um cuidador. Para fechar, a gente vê os benefícios e como tudo funciona na prática. Bora lá? E o ponto de partida é uma situação que, olha, muita gente conhece de perto. A rotina é puxada, né? É trabalho, são os filhos, é a casa. E por mais que a gente ame e queira estar presente, nem sempre dá para dar aquela atenção que os nossos pais, nossos avós tanto merecem. E é aí que pode surgir um vazio, sabe? Aquele sentimento de solidão, justo na fase da vida em que ter alguém por perto faz toda a diferença. Pois é, essa pergunta aqui é um soco no estômago, né? Ela vai direto na dor de quem ama os pais, quer estar lá, mas a vida cobra. As demandas do dia a dia prendem a gente. E é exatamente nesse meio campo, entre o que a gente quer fazer e o que a gente consegue fazer, que surgem essas novas ideias de apoio. E a filosofia por trás de tudo é essa aqui. É uma frase poderosa, né? A ideia é que envelhecer não precisa ser uma jornada solitária. Pelo contrário, pode ser uma fase com dignidade, com alegria e, o mais importante de tudo, com companhia. E olha só, isso não é só uma questão de sentimento, de se sentir bem. A ciência já provou que a socialização é fundamental para um envelhecimento saudável. Sabe, manter-se ativo, rodeado de gente, conversando, isso não só levanta o astral, como ajuda a proteger a mente, a memória e melhora o bem-estar como um todo. Beleza? Se o problema é esse, como é que a gente resolve? A resposta pode estar numa ideia bem inovadora. Vamos conhecer de perto o tal do familiar de aluguel. O nome já chama a atenção, né? Família de aluguel. E o que ele faz? Companhia para idosos. É importante entender, a ideia aqui não é, de jeito nenhum, substituir a família. Pensa nisso como um apoio a mais, um reforço focado em estar junto, em ter uma interação de verdade. E a missão desse serviço é muito clara, e na verdade, muito bonita. É ser companhia, escuta e presença. E olha o detalhe, é para idosos autônomos, sabe? Aqueles que se viram bem, mas que sentem falta de ter com quem bater um papo, tomar um café, dar uma volta. É sobre criar esses pequenos momentos que fazem o dia valer a pena. Ok, mas para a gente entender bem o que é esse serviço, é super importante deixar uma coisa bem clara. Qual a diferença entre um familiar de aluguel e um cuidador de idosos? Vamos ver isso agora. Essa diferença é a chave de tudo. Pensa assim, o cuidador está focado na parte da saúde, né? Dar remédio, ajudar no banho, cuidar da alimentação. Já o familiar de aluguel, o foco dele é outro. É o lado afetivo, o social. É conversar, passear, levar o médico para fazer companhia. Um não anula o outro. Pelo contrário, eles se completam. São duas necessidades diferentes e as duas são super importantes. Tá, mas na prática, o que essa pessoa faz? Bom, ela acompanha numa consulta médica, por exemplo. Não para explicar o remédio, mas para dar um apoio, para a pessoa não ir sozinha. É ir ao cinema, dar uma volta no parque, quem sabe até uma pequena viagem. São atividades que botam a mente e o corpo para funcionar e, principalmente, que aquecem o coração. E claro que para fazer um trabalho desses, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter um perfil específico, né? Alguém educado, simpático, que goste de conversar, de ouvir, mas que também tenha uma noção de saúde, para entender uma orientação médica, para agir com responsabilidade. É essa mistura de afeto com responsabilidade que faz a coisa funcionar. Certo? E quais são os benefícios de tudo isso? O que se ganha, na prática, com esse tipo de companhia? A gente vai ver que as vantagens são tanto para quem recebe o cuidado quanto para a família, que fica bem mais tranquila. Os primeiros benefícios, e talvez os mais óbvios, são para a saúde mesmo. Manter a pessoa ativa, conversando, saindo de casa, isso é uma prevenção poderosa. Ajuda a reduzir o risco de várias doenças, melhora a mobilidade e, claro, a saúde mental vai lá para cima. No final das contas, é pura qualidade de vida. E além da saúde, tem as vantagens diretas do serviço. O humor da pessoa melhora, o bem-estar mental também. Para os familiares, é aquela paz de espírito, sabe? De saber que quem a gente ama está em boa companhia. E tem um ponto muito importante, o foco é sempre manter a autonomia do idoso, em respeitar o que ele quer fazer. A ideia parece ótima, né? Mas como funciona na prática? Como se contrata?
Vamos ver agora o lado mais prático da coisa. Olha, o processo é bem tranquilo, o contato pode partir da família ou do próprio idoso, o que é bem legal. O ideal é agendar com antecedência para garantir que vai ter alguém disponível, e as outras coisas, como transporte ou um lanche durante o passeio, são combinadas na hora, de forma bem transparente. Agora, um ponto fundamental, de segurança mesmo. Esse serviço não mexe com dinheiro. A pessoa não vai ao banco, não paga contas, nada disso. Isso é para proteger todo mundo e garantir que o foco seja sempre, sempre no bem-estar e na companhia, que é o que realmente importa. E no final de tudo, o objetivo é esse aqui. É garantir que a pessoa idosa não esteja só bem cuidada fisicamente, mas que ela se sinta valorizada, respeitada e, o mais importante, feliz. É uma coisa que vai muito além de dar remédio na hora certa. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Quando a gente olha para o futuro, para o nosso próprio envelhecimento, qual é o valor de ter alguém do lado com propósito, com afeto?